Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, nosso Deus. Eu vou ler uma palavra que se encontra em Isaías, no capítulo 45, no versículo 19, que diz assim: Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai, chegai-vos e tornai-vos conselho, todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Então aqui, para você ver, Isaías foi um livro que Isaías escreveu há 700 a 800 anos antes de Cristo. Nós já estamos no ano 2024, tem quase 3.000 anos depois, e ainda se continua fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. Essa semana agora foi não estou aqui para criticar religião nenhuma, mas você vê aqui, já falando das procissões, levando os santos em procissão, e as pessoas não mudam, não continuam do mesmo jeito, isso há 3.000 anos atrás. Né? Quer dizer, Deus deu a lei, Deus fez o manual aqui de instrução, né? Segue quem quer, né? Aqui já tem toda a receita como lidar com tudo, né? Na nossa vida. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E veja bem, irmãos, que a palavra de Jesus ela foi tão importante que o mundo, a história do mundo, ela se divide em antes da vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus. E Jesus não pregou nenhuma palavra mirabolante, que ninguém possa entender. As palavras de Jesus, se você ler ali os evangelhos, você vai ver que são palavras simples, mas conta a essência do ser humano. E como a irmã estava falando aqui sobre a religião, né, as religiões, o maior problema do religioso é que a maioria deles, a igreja na qual eles seguem e servem, ela tem como base a mesma Bíblia que nós temos. Mas a Bíblia para ela não tem valor nenhum. A Bíblia pela qual Jesus morreu, Jesus deu a vida para cumprir o que está escrito, a Bíblia pela qual João, o Batista, deu a vida, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, para eles não tem valor nenhum. O que importa é o que a religião diz, né? O que importa são os talmudes, são aquilo que o homem acrescenta na palavra, aquilo que o homem escreve. E o projeto de Deus, na verdade, não vai mudar por causa dessas pessoas. As pessoas estão enganadas, estão perdendo o tempo buscando um Deus que não existe, buscando o Deus da religião. O judeu, na sua maioria, que não aceitou Jesus e não aceita até hoje, por quê? Porque ele estava esperando um Deus que já não existia na Bíblia. Ele não aceitava o Deus que estava descrito na Bíblia. O judeu estava esperando um guerreiro que viesse, que desse dinheiro para eles, desse propriedades, desse riquezas, e que colocassem eles como donos do mundo,
não é? Principalmente na época que Jesus veio, eles queriam que aquele Jesus que veio ali fosse um homem que pegasse armas e derrotasse Roma, e eles se tornassem uma potência mundial. A Bíblia nunca pregou esse Deus. A Bíblia sempre pregou a ressurreição, a vida eterna. A Bíblia sempre pregou um projeto de transformação do ser humano, um projeto de mudança, de conversão. Então, esse projeto de Deus que está escrito na Bíblia é igual uma pessoa quando ela quer se tornar um profissional em uma área, que ela entra em uma faculdade, ela cumpre aquele processo de aprendizado dentro daquelas matérias e depois de um determinado tempo ela se torna um profissional naquela matéria. A mesma coisa aqui. A Bíblia é um livro que traz a cultura de Deus, o projeto de Deus, que não tem nada a ver com o projeto do homem, o projeto da terra. É um projeto celestial, é um projeto espiritual. É difícil de acreditar? É. Na época do Êxodo, que há pouco tempo nós pregamos aqui, você vê que o povo que viu aqueles 10 milagres que Deus fez, o povo que viu Deus confrontar todos aqueles deuses poderosos do Egito, e mostrar que eles não eram deuses, que eles não tinham poder nenhum. Um povo que viu o mar se abrir na frente deles. Um povo que conseguiu, depois de 400 anos, sair da escravidão. Esse povo, na sua maioria, não aceitou o projeto de Deus. Um projeto simples, um projeto que está escrito no nosso coração. É tudo o que nós queremos. É o único projeto que realmente pode trazer a paz para você, pode trazer a felicidade para você. É o único projeto que pode te dar futuro. Mas, infelizmente, as pessoas, elas estão vivendo a essência do materialismo, né? Estão vivendo os desejos do corpo. Infelizmente, parece que estão com os olhos tapados, parece que estão com os ouvidos tapados, parece que o coração está duro. E tem uma promessa de Deus aqui na Bíblia dizendo que pode trocar o nosso coração, pode trocar o nosso pensamento, mas isso aí tem que ser um desejo seu, você tem que pedir para Deus. Você que está vendo tudo isso aí acontecer, e você que tem ouvido a palavra de Deus, o projeto de Deus, você deve pedir lá na sua casa, para que Deus te ajude a você enxergar, ajude a você se converter, ajude você a mudar. Porque senão não vai adiantar, irmãos. Se fosse para ser do jeito que as pessoas estão pensando aí, cada um ter a sua religião, cada um fazer do jeito que o dono da igreja manda, não precisava de igreja, não precisava de Bíblia. Para quê? Para quê? Se a pessoa ela não quer ser médico, para que ela vai fazer a faculdade de medicina? Se ninguém quisesse ser médico, para que ia ter faculdade de medicina? Ora, se Deus fez a Bíblia, te deu ela, se Deus fez a igreja, te trouxe a igreja, é por quê? Porque Deus quer que você aprenda os estatutos, os mandamentos, os juízos dele, quer que você se adeque, se adapte, entendeu? Aceite o projeto dele. Se não fosse para você aceitar, Deus não ia nem te chamar. Tem gente que nasce, cresce, morre com 100 anos, não pega numa Bíblia, não entra em uma igreja. Tem gente que morre com 100 anos ateu, né? E por que você está ouvindo essa palavra agora? Por que você tem uma Bíblia? Por que você vai numa igreja? Porque Deus tem um projeto com você. É você e Deus. Não é o pastor que tem que ser o cara mais santo da terra. Ele pode até ser, ou nem ser. O pastor não importa, o padre não importa, o que importa é você, é a sua vida. Nem é do seu cônjuge,
ou do seu filho, ou do seu pai, não, é a sua vida. Nós estamos falando da sua vida, que Deus tem um projeto para você, mas você tem que aceitar, como diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, estarei convosco enquanto estiveres comigo, se me buscardes, me achareis, se me deixardes, vos deixarei. É coisa simples. Você não quer Deus? Deus vai deixar você viver de acordo com o seu pensamento. Mas não é para isso que Deus te chama. Não é para isso que Deus te chama. Deus não escreveu a Bíblia para te condenar. Deus não te traz na igreja para te condenar. Deus não traz uma palavra para você de conserto, de conselho, de alerta, para te condenar. Se Deus quisesse te condenar, Deus te largava para lá. É a mesma coisa aquele pai que ama uma filha, um filho, uma mãe que ama um filho, uma filha, um marido que ama uma esposa. Dá um conselho. Por quê? Porque quer o bem da pessoa. Se não quisesse o bem da pessoa, deixa a pessoa viver do jeito que ela quiser. Deus é conselheiro, vocês têm que aprender isso. Esse pensamento miserável e pequeno de achar que Deus tem que fazer só o que você quer, o que te agrada, que você quer servir só o seu corpo, você está buscando só prazer, você esquece isso daí. Esse Deus da Bíblia, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é reto, é justo, é perfeito, é santo, é puro, é 100% honesto, é 100% correto. Por isso que Ele é conselheiro, por isso que Ele é Deus. Ele tem um caminho certo para você andar. O caminho de Deus não há injustiça, não há erro, não há balança fraudulenta, não há infidelidade, não há traição, não há mentira, não há desonestidade, não há maldade, não há crueldade. O caminho de Deus é perfeito e Deus te convida para andar nesse caminho. É difícil? É difícil, por isso que a Bíblia diz que você vai ter que conquistar a força, você vai ter que lutar. Agora, você tem que ver que tipo de luta você está querendo ter na sua vida. Se é uma luta apenas em busca dos prazeres do seu corpo, dos desejos do seu coração enganoso, ou se é uma luta realmente séria, pensando lá na frente, pensando no futuro, na construção do seu ser, do ser espiritual que você é, para que um dia você possa viver em um mundo maravilhoso. E aqui eu quero ler para vocês, irmãos, a palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Provérbios, no capítulo 1, que não é a minha palavra, é a palavra de Deus para todos nós. Provérbios 1, 22, diz assim: até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, até quando aborrecereis o conhecimento? Veja bem que Deus condena a pessoa que não aceita o conhecimento, que não aceita o conselho, que não busca conhecer a realidade da vida. Agora, Deus, o que Deus pede para nós? Como que Deus chama a nossa atenção aqui? Convertei-vos pela minha repreensão. Como disse o presbítero Paulo aqui, as palavras de Jesus foram maravilhosas, Jesus pregou o amor, mas Jesus também chamou as pessoas de sepulcro caiado, Jesus chamou as pessoas de raça de víboras, chamou as pessoas de hipócritas, né? Chamou elas de mentirosas, entendeu? Falou que elas serviam ao diabo. Então essa historinha aí de só palavrinha bonita, isso não existe, não existe. Todos nós somos fracos, todos nós somos pecadores, e Deus sim nos repreende pela palavra dele, para que através da repreensão a gente possa mudar, a gente possa acordar. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei,
e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem deste atenção? Antes rejeitastes a todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Olha só o que Deus está falando, irmãos, uma palavra clara aqui, uma palavra clara para todos nós. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Você vai ver uma referência muito importante aqui em Isaías 1,15, Jeremias 11,11, Jó 27,9 e João 9,31. Por que a pessoa vai buscar a Deus e até de madrugada vai ficar de joelho, orando, chorando, clamando e o Senhor não vai ouvir? Por quê? O Senhor está respondendo aqui, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. É simples, irmãos. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, Deus coloca na sua frente a bênção e a maldição, é você que escolhe. Deus tem um projeto, Deus tem um caminho. A palavra de Deus é clara. Agora você não quer ouvir, o tempo vai passando, você vai fingindo que não está vendo, vai sendo rebelde contra a palavra de Deus, não clama, não luta. As pessoas aí, quando acontece a tormenta, aí ela vai clamar a Deus, aí ela vai desesperada atrás de Deus, aí ela quer que a igreja abra 3 horas da manhã para ela rezar. Deus não chama ninguém para rezar, não, irmão. Jesus condena a reza, as vãs repetições, entendeu? O que Deus quer é que você abra o seu coração, exponha na presença de Deus as suas falhas, as suas fraquezas. Jesus disse: os sãos não precisam de médico. Quando você chega a Deus é para você apresentar as suas enfermidades, as suas fraquezas, a sua ignorância, a sua soberba, o seu egoísmo, a sua falta de fé, a sua falta de amor, a sua falta de compromisso com a palavra, a sua falta de compromisso com Deus. É para isso expor. Fala: Senhor, a minha fé está pequena. Senhor, eu estou tendo esses pensamentos aqui, eu preciso da ajuda do Senhor. Diga para Deus, fala: Senhor, eu quero me converter, eu quero, Senhor, eu quero mudar, me ajuda, me converte, me muda, me transforma. É para isso que Deus te chama. Tem gente que não quer mudar nunca. A pessoa fala: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu recebi agora uma mensagem, a pessoa falando desse jeito. Mas que tipo de pessoa é essa? Entendeu? Se não fosse para a gente mudar, não precisava de Bíblia, não. Estamos lendo o livro de Levítico, no capítulo 22, que diz a palavra do Senhor assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Então, quando você lê uma palavra dessa aqui, que está aqui no que se chamado Velho Testamento,
que até porque isso não existe mais, a Bíblia é um livro só, o Velho Testamento fala do Novo Testamento, o Novo Testamento fala do Velho Testamento, né? É um livro só, escrito por Deus. Quando a pessoa lê isso aqui, eles querem dizer que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau, era um Deus bravo. E o Deus do Novo Testamento, agora você vive na graça, tudo o que você fizer será perdoado, entendeu? Porque você está na graça. Não acredita nisso não, irmãos. A Bíblia é texto e contexto, a Bíblia deixa claro que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de sempre. Deus não mudou e nem vai mudar. Ele era perfeito, ele é perfeito e ele será perfeito. Diz-lhes: todo homem que entre as vossas gerações e toda a vossa descendência se chegar às coisas santas dos filhos de Israel, santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada diante da minha face, eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair sêmen da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil, pelo qual se fez imundo, ou a algum homem, pelo qual se fez imundo, segundo toda a sua imundície. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que o santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá das coisas santas. Você vai ver uma referência, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6. Irmãos, até aqui nós estamos vendo uma coisa muito interessante, porque hoje a ciência sabe, se você comer uma carne estragada, uma carne contaminada, qualquer tipo de carne, você pode pegar uma doença grave, né? E Deus está deixando claro aqui, ou se você tocar num animal morto, você não sabe que tipo de enfermidade tem ali, que tipo de vírus, que tipo de bactéria, que tipo de fungo tem ali, que tipo de doença transmissível tem ali. Naquele tempo não existia laboratório, não existia nada, hoje a gente sabe. Então isso até comprova a veracidade da Bíblia, né? Que isso aqui foi escrito há mais ou menos uns 4.000 anos atrás. E aqui, também mostra claramente que as coisas de Deus não são brincadeira. A gente tem que ter temor e respeito pelas coisas de Deus, pelo altar, por tudo aquilo que você coloca Deus no meio. E está deixando claro que a pessoa, aqui fala sobre o estrangeiro, sobre a pessoa que de fora, como dizem em outros lugares, né? A Santa Ceia, por exemplo, que é feita nas igrejas que andam conforme a palavra de Deus, conforme os mandamentos de Jesus, por isso que só batizado pode participar da Santa Ceia. Se a pessoa quiser, ela pode ser da religião que ela quiser ser, de onde que ela quiser. Se ela se converter ao Evangelho e se batizar conforme o que está escrito na Bíblia, conforme o batismo que Jesus se batizou e Jesus também fez junto com seus discípulos, ela poderá participar da Santa Ceia. Mas quando o sacerdote comprar alguma pessoa com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e os nascidos da sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filho, e se houver tornado à casa do seu pai, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará uma quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor,
nem os farão levar a sua iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que as santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade oferecerá, macho sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, o vergoso, ou sarnoso, ou cheio de pinges, estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum alimento oferecereis ao vosso Senhor, de todas essas coisas, pois a sua corrupção está nelas. Defeito neles há. Não serão aceitos em vosso favor. Esse versículo também é muito importante, e você pode ver uma referência lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 18, muito interessante, Levíticos 3:11 e Malaquias 1:14. Irmãos, aqui Deus já está deixando claro que Deus não é bobo, Deus vê tudo, Deus sabe tudo, né? Tem gente que às vezes eu fico vendo aí nesse problemas de calamidade aí, tem gente que vai fazer doação, aí pega a roupa rasgada lá na sua casa para dar para os outros, pega a roupa que não presta, a pior, o sapato furado para dar para o pobre, o desalojado, o que está em calamidade, entendeu? E aqui também tem gente que, se deixasse, eles só iam dar o que não prestava para a igreja, entendeu? Para os sacerdotes. E Deus está deixando claro aqui também que Deus não aceita oferta do pecado. Essa história de traficante dá dízimo, de ladrão dá dízimo, de prostituta dá dízimo, entendeu? Dinheiro desonesto dá dízimo. Deus não aceita esse tipo de oferta, entendeu? Essas pessoas todas podem vir na igreja, pode, mas elas têm que vir na igreja para se converterem. Quando elas ganharem um dinheiro honesto, elas podem aí sim ajudar a obra de Deus, se assim voluntariamente quiserem. Mas Deus já deixa claro aqui que não aceita esse tipo de oferta. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois deste, o 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho, não degolareis no mesmo dia. E quando oferecer de sacrifício de louvores ao Senhor, o oferecereis da vossa vontade. Você vai ver uma referência aqui em Levítico 7:12, Salmos 107, versículo 22, Salmos 116, versículo 17. No mesmo dia se comerá dele, nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então, os mandamentos de Deus, o que está escrito na Bíblia, é para você ouvir, para você cumprir. Não é para você fazer o que você quer, ou que a sua religião, alguém que inventou uma religião, porque as pessoas inventam religião aí, inventam 1000 histórias que não tem nada a ver com a Bíblia. E todo mundo acredita, faz sacrifício, entendeu? Dá vida por aquela religião, com uma Bíblia na mão, só não segue o que está escrito na Bíblia. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que eu vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Amém, irmãos?
Então as coisas de Deus são sérias, irmãos, não são brincadeira.